Gente, presta atenção nesse testemunho aqui. Ela sonhou e o que ela sonhou aconteceu. Foi uma revelação, né? Olha só o que ela disse aí, ó. Deus me deu um sonho. E no sonho, eu me vi, eu comprei um caixão branco. Eu comprava as coroas, o meu esposo ia lá, dentro lá do... Eu esqueci até o nome da funerária. Tudo meu esposo tomava frente. E eu o tempo todo ali, íntegra. Sabe? Como se não fosse alguém da minha família, mas como se não fosse alguém tão próximo a mim. E naquele momento, eu falei assim pra ele, ó, traga um caixão pra gente ver. E quando ele me trouxe o caixão, era um caixão infantil. E eu olhei aquele caixão infantil e falei assim, a senhora vai querer essa cor mesmo? Eu falei assim, eu quero o branco. E eu via que era um caixão infantil. E ali, o Senhor me levou naquela procissão no cemitério, o Senhor me mostrou a sala, o Senhor me mostrou o número da sala, o Senhor me mostrou tudo. E naquele dia, uma angústia tomou conta do meu coração, eu fiquei uma semana chorando, uma semana sem querer dormir, porque todos os dias eu tinha o mesmo sonho. Todos os dias, o mesmo sonho. Eu no cemitério enterrando um filho que eu não via a face dele. Eu sabia que Deus iria levar um filho meu. Na minha cabeça, eu achei que era o meu mais novo, porque ele sim, sempre tá doentinho, sempre tá acontecendo alguma coisa com ele. Então na minha cabeça eu falei, Senhor, eu falei isso pra Deus, Deus, o Senhor vai levar o meu filho, o Anthony, o pequeno. Jamais eu imaginaria que seria o Pedro. E ali, eu contei pro meu esposo, ele falou assim, não, vamos orar pra Deus tirar isso, né? E ali eu fiquei uma semana inteira sem conseguir dormir, porque todos os dias que eu fechava os olhos, era aquela imagem do caixão branco, o lugar, tudo certinho, tudo bonitinho, e Deus me mostrou 2 filas de pessoas, e assim foi, da mesma maneira. E aí, passou, eu contei esse sonho pro Pedro, eu falei assim, Pedro, eu tive um sonho assim, 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 mãe, vamos orar pra Deus repreender o espírito da morte na vida do Anthony. Porque o Anthony sempre vivia doente. E o Pedro, bom, sabe? O Pedro era aquele menino que fazia tudo em casa, me ajudava em tudo. Pedro gostava de jogar bola. O Pedro vivia, sabe? Sabe, era aquela criança que ninguém dizia que ia acontecer isso com ele. E ali passou, quando deu 2 semanas, numa sexta-feira, eu ia ministrar numa igreja e ele iria junto. E ele iria junto, e naquele dia ele falou, mãe, vou jogar futebol. E ele foi. Eu disse, Pedro, se você não chegar a tempo de ir pro culto, eu vou sozinha, né? Eu ia ministrar em outro lugar, meu esposo ia ficar com as crianças em casa, o Pedro ia conosco. E quando ele te acompanhava, ele fazia o louvor? Sempre, sempre. Sempre. Quando não era cantando comigo, era cantando sozinho. E naquele dia ele chegou 6 horas da tarde, cansado, suado, de tanto que ele tinha jogado futebol. Mãe, eu vou assim mesmo. Eu falei assim, tá bom, então toma um banho, eu te espero. E naquele dia eu insisti pra que ele ficasse em casa. Só que aí ele insistiu pra ir comigo. Porque se ele tivesse ficado em casa, talvez eu não teria dado o último adeus pra ele. E naquele dia ele se arrumou, a gente fomos pro culto. Ele passou o culto, ele cantou aquela música Fidelidade. E o louvor dizia assim, Senhor, não vou dividir a minha adoração